Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 26 de novembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Hoje nós vamos retomar o estudo, vamos falar da preparação do cristianismo. Vamos então envolver a nossa irmã Laura, que vai fazer a nossa prece de abertura. Mestre amado, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui reunidos, recebendo as boas vibrações desta casa, trocando energias com os nossos irmãos que compartilham conosco dos mesmos ideais de estudo. Então, Mestre amado, só temos a te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos proporciona na noite de hoje. Envolve, Mestre, a cada um de nós que aqui nos encontramos, assim como também, Senhor, aqueles que fazem parte deste estudo, que por algum motivo não poderão estar presentes na noite de hoje, mas que eles também, Senhor, possam ser envolvidos por essas mesmas vibrações de tranquilidade, de harmonia, de paz. Dilata, Senhor, os nossos corações para que possamos compreender um pouquinho mais acerca dos ensinamentos trazidos neste livro, que nos esclarece, Senhor, tantas coisas sobre o nosso planeta. Ajuda-nos, Mestre, para que de posse desse conhecimento, que possamos refletir e olhar para esse planeta que nos acolhe, que nos abriga, de uma maneira diferente, cuidando, Senhor, um pouco mais desta nossa morada. Que possamos, Mestre, permanecer contigo. Que assim seja. Muito bem. Vamos então? Preparação do cristianismo. Então, o nosso querido Emmanuel, ele foi nos apresentando o trabalho do nosso Senhor Jesus, tanto na formação, falando desse processo, porque na verdade o livro A Caminho da Luz, ele está retratando todo um caminho que irá nos levar à luz, e ele está nos dando cada percurso, o que aconteceu em cada período. Então ele retratou a vinda dos irmãos do sistema de Capela, de um determinado planeta do sistema de Capela, como foi, para onde eles foram, qual o relacionamento deles com os terráqueos que lá já estavam. Ele retratou, o nosso Emmanuel, ele foi apresentando os missionários, espíritos que o nosso Senhor Jesus Cristo enviou à Terra e envia à Terra. E ao chegar a um determinado momento, ele mesmo, na condição de Cristo, que é o que o nosso Senhor Jesus aqui está nos apresentando, que o nosso querido Emmanuel vai nos apresentar. As revelações gradativas, que foi a semana passada, cada período trazendo o que o grupo poderia entender. Mas, na verdade, todas as lições são lições imperecíveis, são lições eternas, né? Então, se nós estudarmos hoje Confúcio, se nós estudarmos hoje Lao Tse, se nós estudarmos hoje Krishna, se nós estudarmos Buda, vamos perceber em todos eles o pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eram missionários. Alguns começaram a se denominar ou denominaram como se eles fossem o próprio Cristo, que toda uma sociedade aguardava. E quando o próprio Cristo veio, é o que nosso Emmanuel vai falar aqui para a gente entender. O nosso Cristo, ele veio e nos trouxe a simplicidade na sua própria apresentação, porque ele chegou na manjedoura
e saiu nos braços da cruz. Não foi rei, não foi imperador, não foi nenhum doutor da lei, passou na simplicidade total. Vamos lá? Preparação do cristianismo. As lições da então Palestina foram, desse modo, precedidas de laboriosa trabalho e longa preparação na intimidade dos milênios. Quantos profetas não foram enviados à Palestina para fazer esse trabalho na condição de alguém que vinha preparar a vinda do Messias? Se nós formos estudar Isaías, vamos verificar, identificar várias vezes ele falando da vinda do Messias sofredor. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado deduziram, nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados, a personalidade do Senhor. Mas temos de convir que Jesus foi inconfundível. Lembra que todos os capelinos, antes de reencarnarem, tiveram aquele encontro com o nosso Senhor Jesus. Lembra? Que ele conversou com aquele milhões de capelinos. E ele falou que ele viria. Vão e em breve eu irei. Então toda aquela massa que se sentiu atraída pelo magnetismo do nosso Senhor Jesus, encarnaram e estavam ávidos, traziam essa intuição muito forte de que viria um Salvador, Então a vontade de ver o Salvador era tamanha que todo e qualquer aquele que sobressaía do comum, ele já rotulava como se fosse o próprio. E Emmanuel termina dizendo assim, por isso que ele diz, olha, os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram, deduziram nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Senhor. Aí vem Emmanuel e diz, mas temos de convir que Jesus foi inconfundível. Nenhum deles, fez o movimento que o nosso Senhor Jesus fez. A luz significativa da história, observamos muitas vezes nos seus auxiliares ou instrumentos humanos. Olha como Emmanuel coloca. Porque Jesus se fez humano, mas a sua essência já é divina. O Verbo se fez carne. Nos seus auxiliares ou instrumentos humanos, as características das vulgaridades terrenas, Então, olha só, a luz significativa da história, observamos muitas vezes nos seus auxiliares ou instrumentos humanos as características comuns terrestres. Então, eram humanos com características humanas. Jesus se revestiu de corpo humano, mas não tinha características humanas. Então, você questionar se Jesus teve medo, se Jesus teve dúvida, se Jesus teve paixão por Madalena, você não conhece Jesus, nem através de Emmanuel, para fazer esse tipo de interrogações. Alguns foram, desses auxiliares dele, alguns foram ditadores de consciências. Você pega, vamos pegar a lição do nosso Senhor Jesus. Em algum momento ele obrigou alguém a fazer isso ou a fazer aquilo? Ele comandou a multidão? Ele sabia o que Judas iria fazer, para onde Judas estava caminhando. Ele só advertiu.
mas em hipótese alguma invadiu no livre-arbítrio ou impôs ao Judas a mudança. Isso é o ditador. Ele impõe, ele exige. Jesus só advertiu: cuidado para que você não se curve ao peso desse saquinho de moeda. Traduzindo. E a Pedro, várias vezes ele advertiu. Quando ele diz que em hipótese alguma ele iria negar o Senhor, em hipótese alguma ele iria deixar acontecer aquilo com o Senhor. Ele disse: Pedro, hoje antes que o dia amanheça, tu vai me negar 3 vezes. Mas em nenhum momento ele diz: vão te perguntar e você em hipótese alguma vai me negar. Lembra que você é meu servo, você é meu aluno, você é meu discípulo. Você não deverá me negar. Esse é um ditador. Você será excomungado, você deixará de ser um seguidor meu. Olha, Emmanuel fala muito bem. Então, alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e até mesmo ferozes, no sentido de manter e fomentar a fé. Ferozes, enérgicos. E você não vê Jesus? Jesus é de uma docilidade. Desculpa, Luiz. Ele falava e fala. Só vou estar dizendo. Você tem um livre-arbítrio. Você precisa. Jesus falava com prostituta? Falava. Mas todas que optaram em segui-lo deixaram de ser. Luiz, se você tem um filho de 6 anos de idade, ele está aprendendo a compreender os números, a contagem. Tu tem como exigir desse menino de 6 anos que aprenda raiz quadrada, equação de 2º grau? Não. Por quê? Por que você não cobra isso dele? Não está preparado para isso, não tem conhecimento. Então, a visão de um espírito superior e de um espírito já crítico, ele tem tanto conhecimento, ele tem tanta consciência do nosso nível de consciência, que é essa posição do pai, que não vai exigir que o filho faça uma lição que ele sabe. Então, o que é ser uma pessoa aqui, como ele coloca aqui, é um ditador. Ele vai querer que o menino de 6 anos aprenda a resolver a equação. Por quê? Porque ele não respeita o nível de consciência. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Aí você falou, você fez várias perguntas dentro de uma só. Aí você veio e disse assim: de repente não será uma maldade nossa a gente não dar um direcionamento, né? Mais ou menos isso, não falar. Se a pessoa tem sede, por exemplo, se a criança te pergunta: pai, ela tem 6 anos de idade, pai, qual a raiz quadrada de 12? Opa, meu filho já entende, então eu posso ensinar. Então, se a pessoa te busca, ela está pronta a aprender. Então, o que nos falta na nossa maturidade espiritual é conseguir olhar para o outro e identificar o nível de consciência do outro. Quando nós tivermos essa capacidade de entender que as pessoas pensam com a cabeça dela e não com a nossa, que cada ser humano está no nível de consciência, aí nós vamos ter melhor maturidade emocional para conviver com o outro. Por exemplo, você não vai ver Jesus bem assim: olha, Senhor, hoje é porco. Não como porco, não. Senhor Jesus, isso aqui não como isso não. Senhor Jesus, hoje é a festa. Para que festa? A gente não precisa fazer, isso é uma tolice. Ele ia. Ele participava de todo o ritual judaico. E ele era um mestre. Ele era o Cristo. Mas ele entendia que eram crianças. E ele participava da brincadeira com todo o respeito.
Então, em verdade, esse nosso movimento de petulância, de nos acharmos superior, de querer dar lição de moral, de isso não pode, isso não pode, isso não pode. O Chico ia visitar uma senhorinha lá, acho que era em São Paulo, um centro espírita, que rodava o baião, né, não sei o quê. Ele ia. Sabe por quê? Porque ali tinha muito amor. Eles faziam muito bem. Ele não saía lá levantando chicotada em todo mundo. E isso é o que Kardec fala. Então é isso que nos falta. Entender, eu posso até conversar, mas não oprimir. Eu posso até orientar, mas não tiranizar. Entendeu? Então é esse movimento que nós temos que fazer. E era isso que o nosso Senhor Jesus tinha. Ele entendia o nível de consciência de cada um. E com cada um ele falava dentro do nível é igual mãe com filhos. A minha mãe tinha um ditado, disse, minha filha, eu tenho 5 dedos. Nenhum é igual ao outro. Assim é filho, para cada um é um jeito de se educar. Então ele diz assim, ó, alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e ferozes, no sentido de manter e fomentar a fé. Como é que você pode manter e fomentar a fé tiranizando? Outros, traídos em suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, traídos em suas forças. Isso quer dizer o quê? Força vamos colocar poder, força vamos colocar intelectualidade. A pessoa é um espírito mais evoluído do que o grupo que ela está. Ela veio como um missionário. Mas essa força da sua intelectualidade, essa força de se destacar, essa força de ser mais inteligente, ele acabou se traindo. Porque ele acabou se sentindo maior do que todos. Cis. Nisso ele se trai. Traindo o quê? Porque ele tinha um compromisso. Uma vez que ele não cumpriu, ele traiu. Se traiu, porque o compromisso que ele assumiu com o nosso Senhor Jesus era ele assumindo com ele, eu vou fazer. Uma vez que ele não cumpriu, ele traiu. Emmanuel escreve muito bem, né? Outros traídos em suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, desprezando, deixou de cumprir. Longe de serem instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas, perturbadoras da treva, prejudicando a harmonia geral. Então você imagina, quando você sai do mundo espiritual como um missionário para encarnar no planeta, para trabalhar o cristianismo, você é alvo. Em plano maior. Esses espíritos que vêm são espíritos da segunda ordem, não da primeira. Então são espíritos superiores. O processo de um espírito superior, ele ainda não é espírito da primeira ordem. Então, como ele é da segunda, ele ainda pode falhar. O que ele adquiriu, ele não perde. Ele veio em uma missão. A missão ele falhou. Aí ele se compromete, mas ele não perdeu o que ele adquiriu. Então, uma vez que ele volta no mundo espiritual, que aí ele vai tomar consciência da besteira que fez, avaliando com os recursos que ele já conquistou. Entendestes? Porque o que acontece? Quando a gente reencarna um espírito da segunda ordem, ele também cai no esquecimento. É igual videogame, ele está naquela fase, mas na game over. Entendeu? Então o espírito da segunda ordem ainda pode falhar. Da primeira não, porque já é o espírito puro. O espírito puro, ele já superou tudo do que é de ordem matéria. Tudo do que é. Já da segunda ordem não. Então, a pessoa que vem nesse processo de sobressair, às vezes a gente se enrola dentro da casa espírita. Quando você começa a se destacar, você começa a se sentir vaidoso. Daqui a pouco já estão pedindo autógrafo. E a pessoa se perde na vaidade. Então, nesse movimento aqui, a pessoa se perdeu. Dizer, mas tia, ela já sabia tudo? Ela já sabia tudo, mas ela veio para a prática.
E o que ele aprendeu de bom é uma conquista dele. Isso ele não perde. Só vai doer mais ainda, porque ele tinha informação e errou. Não acessou. Agora, o que a gente tem que aprender é uma lição vivida, aprendida e vivida na prática. Essa tu não repete mais não. Porque se tu repetir, tu tira um 10. Tu já aprendeu. Uma lição aprendida, eu não preciso mais passar por ela. E aí, quando volta para o mundo espiritual, dá um entristecimento muito grande. Porque quem muito sabe, muito se cobra. Principalmente quando a gente volta para o mundo espiritual. Puxa vida, eu sabia de tudo, por que eu não fiz? Aí dói muito mais. A gente tem aquela sensação de o desgosto é muito maior. Outros, traído então suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de ser instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvido às forças subversivas, né? Que é perturbadoras da treva, que é outro ponto que eu quero falar. Se você realiza um trabalho de libertar consciências, um trabalho que a bandeira é uma bandeira cristã, o propósito é cristão, você será muito atacado. Imagina um espírito que vem nessa missão com um coletivo. Com um coletivo. Nós estudamos ontem no seminário casos de encarnações e trouxemos o exemplo do Chico. Eu conversando com a Célia Diniz, essa última vez que nós fomos a Pedro Leopoldo, ela me comentou assim, ela disse, interessante que a minha mãe conheceu a madrinha do Chico. E ela era uma senhora que era boa. Ela tinha mania de acolher crianças, inclusive dentro do lar. Por isso que ela acolheu o Chico. A minha mãe não entende como é que ela fez aquela maldade toda com o Chico. E aí, no Livro dos Espíritos, quando a gente trabalhou só em cima do Livro dos Espíritos, ele vai dizer o quê? Que às vezes as trevas, para atrapalhar e enfraquecer a encarnação desses espíritos, induzem a mãe, ou a quem quer que seja, a maltratar a criança. Há uma irritação, uma coisa que você malina, que você bate, que você agride, que você humilhe. Por quê? Porque esses 7 primeiros anos da criança, você está sedimentando a personalidade do ser humano para o resto da vida. Então, a pessoa que está nesses movimentos, ela sofre muito. E tentações, assim, qual é o tema central? É esse que nós vamos atacar. Qual é a fragilidade? É aqui que nós vamos atacar. Qual é a ferida? É aqui que nós vamos atacar. E quase sempre eles ganham. Destrói grupos, destrói centro espírita, destrói trabalhos. A gente vê isso constantemente. E ai de quem não estiver atento. E a coisa é sutil. A gente pensa que vai chegar e vai balançar a coisa. Ah, cheguei, vou te atacar. Na surdina. A primeira coisa é que eles são psicólogos, eles estudam. Estuda, é aqui que a gente vai atacar. Perdeu a encarnação. Perdemos a oportunidade de trabalho. E diz o Livro dos Espíritos, e ontem estudando o Consolador. Nós vamos estudar isso no Consolador. E Deus permite. Toda obsessão ou subjugação é com a permissão de Deus, para que o outro aprenda. Porque a gente questiona, por que Deus permite? Fulano está fazendo um trabalho do bem, aquele espírito ali atentando, justamente para ele ser forte. Se ele for forte, ele não cai. Se for fraco, cai. Vai aprender que foi fraco e não cai mais. Só a introdução da preparação do cristianismo, ou seja, a vinda desses grandes missionários, e que muitos
foram ditadores de consciência, enérgicos e ferozes no sentido de manter e fomentar a fé. Vamos agora entrar no Cristo inconfundível? Vamos lá, tem 10 minutos. Inconfundível. Vindo de Emmanuel, então. Vamos lá. Mas Jesus marca a sua passagem pela terra com um selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. Até hoje, quando se comemora o Natal, a primeira coisa que a gente faz é montar o quê? O presépio, né? A simbologia do nascimento do nosso Senhor Jesus. Então, até aonde nascer, como nascer, foi programado por Ele. Eu vou mostrar para todos os meus irmãos da terra que ser grande não é nascer no império, é fazer um império de conduta no bem e no amor. Tornar-se grande não é ter coisas, é ser grande. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas. A primeira de simplicidade, a segunda de sacrifício, cujas claridades, humildade e sacrifício, iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira e, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades. Roteiro. Todos os exemplos do nosso Senhor Jesus constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades. Grandiosas finalidades. Então, todos aqueles que tenham desejo de ter finalidades grandiosas tem que seguir o roteiro, que é o exemplo do nosso Senhor Jesus. Com esses elementos, quais elementos? De que elementos que nós estamos falando? A manjedoura e a cruz. Com esses elementos, a manjedoura e a cruz, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios. Respeitando as leis do mundo, se referindo à efígie de César. Quem está nessa moeda aí? Pois então dá a César o que é de César, ou seja, pague os impostos, e a Deus o que é de Deus. Respeitando as leis do mundo, se referindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social. Remodelou todos os conceitos da vida social. Não se pode conversar com prostituta, não se pode sentar à mesa com homem de má vida, não se pode fazer nenhum movimento no dia de sábado, e por aí se vai. Ele refez tudo isso. Ele conversava com prostitutas, conversava com mulheres, não podia conversar com mulher na rua, se não fosse alguém da sua família. Ele conversava com todos, curava no sábado. Palestrava
para você falar, estudar, tinha que ser dentro da sinagoga. Ele foi para a beira do Tiberíades. Porque o que acontece? Quem administrava toda a Palestina eram os romanos. E os romanos, eles em verdade levavam o evangelho, que era a boa notícia. Por isso que o termo evangelho é um termo grego que quer dizer boa notícia, o evangelho. E essa boa notícia que o imperador levava, porque o imperador era um deus, você tinha que adorar ao imperador e idolatrar o imperador como um deus. Então, aqueles soldados romanos que o imperador colocava e um administrador, que no caso de Jerusalém era o Pilatos, eles levavam a ordem e protegiam o grupo contra a invasão dos desordeiros, que tinham um nomezinho, aquelas pessoas que entravam e saiam invadindo as aldeias, saindo destruindo tudo. Como era o nome? Saqueador. Saqueador, mas tem um outro nome. Os bárbaros. Os bárbaros, entendeu? Então, a tropa romana era muito grande. E naquela época era força. Tanto é que você ganhava um reinado pela força. Se você tivesse um bom grupo de soldados, você ia conquistando pela força. Então, a tropa romana, os romanos foram conquistando, tal qual Alexandre o Grande também foi. 300, 400 anos de Cristo, né? Então, o propósito era esse, mas só que tinha uma troca. Eu ponho meus soldados aqui dentro, mas tu vai pagar por isso. Tu vai pagar os tributos, são os impostos. Então, quem era o fiscal da Receita? Normalmente, alguns eram judeus, da própria nacionalidade, que cobrava dos seus irmãos, e tinha que cobrar e dizer, o que tu tem? Quanto é que tu tem? Tu tem quantas casas? Quanto isso? Quanto aquilo? E aí ia ser avaliado para você pagar os impostos e o tributo a César. Então, os judeus tinham ódio dos cobradores de impostos. É como se fosse um traíra, um delator, ficava dizendo tudo que eles tinham. Tu tá dizendo, por isso que eles diziam, é de má vida, entendeu? E Jesus chamou um, porque Levi era um cobrador de impostos, só que ele largou a coletoria. Ele não continuou cobrando. Por isso que coloca o ex-coletor de impostos, que era Levi. Ele deixou, ele abandonou, ele não mais continuou. Então, na verdade, tu imagina, eu sou judeu, vamos dizer, vou até lá, eu dono da minha fazenda, né, um homem e tal, e vou lá pagar, e quem está lá, o meu irmão de sangue, de raça. Isso é um traíra. Aí e ele não falava, porque lembra que o Antigo Testamento, ele dizia que você devia odiar o seu inimigo. Entendeu? E naquele momento ele passava como se fosse um traíra. Então, ele remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Então, você imagina, só para finalizar, nós vamos parar aqui realmente. Você imagina que para um judeu, eles tinham, porque nós confundíamos muito. Nós tínhamos o decálogo, os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. E ao decorrer dos séculos, eles foram acrescentando outras regras, ao ponto de ter 600 e tantas regras de bom proceder. O Levítico é que diga. Aí os sacerdotes, os doutores mesmo da lei, no caso, na época, o Hilel, que é considerado até hoje dentro do judaísmo, o mestre, e outros se reuniram e disseram, não precisa de 600 e tantos. Essas 600, elas poderão ser reunidas em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, eles reduziram tudo em 2. Em 2 regras. Amar a Deus sobre todas as coisas, os judeus. Eles já incluíram o próximo? Sim.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí, nessa segunda aqui, porque dentro do judaísmo tinha várias ramificações. Aí esse aqui reuniu dois grupos diferentes, o grupo do Iléu e o grupo do Xamã. Era Xamã mesmo o nome dele. O grupo do Iléu disse assim, que todos eram o nosso próximo, independente de nacionalidade. Já o Xamã dizia não, o próximo é só o meu irmão judeu. Se não é judeu, não é o meu próximo. Então aí já houve essa divisão. Quando Jesus pergunta do doutor da lei, o que está escrito na lei, como tu lês? E ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. É o doutor da lei que diz. Jesus diz, muito bem, faze isso e viverás. Aí ele pergunta, aí ele vem a pergunta, ele quer perguntar agora de Jesus, tu segue Xamã ou Iléu? Aí ele pergunta assim, quem é meu próximo? Entendeu? Ele está perguntando de Jesus, quem é meu próximo? É só o meu irmão judeu? Ou serão todos? Aí Jesus, porque aí ele conta a parábola do bom samaritano. Já começa dando uma cutucada, porque os judeus odiavam os samaritanos, que também eram hebreus, que era a mesma nacionalidade. Foi a divisão das 12 tribos. 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Do sul se denominaram judeus, do norte se denominaram samaritanos. Mas todos eram hebreus. Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Desceu um levita, desceu um sacerdote. Agora, o homem que caiu, quem ajudou foi um samaritano. Mas o homem que caiu, ele estava nu e desacordado. Ou seja, eu não tenho como saber qual é a nacionalidade. Está entendendo? E aí Jesus conta a parábola e pergunta, aí devolve a pergunta, para ti, quem foi misericordioso? Quem foi o próximo? Aí o doutor da lei não teve nem coragem de pronunciar o nome samaritano. Ele não diz o samaritano, ele diz, aquele que agiu com misericórdia. Porque ele não poderia nem dizer o nome samaritano, entendeu? Então, para entender a parábola do bom samaritano, nós temos que entender o contexto. O que estava em torno. Por isso que o Cristo nosso irmão falou, ele mudou um contexto social. Nós não temos ideia do movimento que o nosso Senhor Jesus fez. Para uma época que não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha microfone. Eunice, faça a nossa prece de encerramento, minha amiga. Pode fazer daí mesmo. Eu levo aí. Alguma pergunta? Foi bom o nosso estudo? Então, vamos envolver a nossa irmã Eunice para fazer a nossa prece de encerramento. Com os nossos corações alegres, suaves, por essa noite de estudo sobre Jesus, queremos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Que nós possamos ser abençoados nesta noite e voltarmos para os nossos lares com esse sentimento de amor em nossas vidas. Obrigado, Jesus, por esse estudo, por nossa equipe de estudo nesta casa. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.